Eu lembro-me de um dia e um colega meu falou-me de uma amiga sua que tinha ido jantar à casa da sua tia, viu que a menina estava com sangue. E ele também viu sangue no chão. E depois ele explicou-me que os pais lhe explicaram que isso acontecia às meninas quando elas iam ter um filho, um dia. Que elas iam ter um filho e precisavam dessa coisa da menstruação para ter um filho. O que é engraçado é que eu, ao longo de vários anos, então quando era mais nova, ouvia muitos eufemismos associados à menstruação que eu não compreendia muito bem. Do género, porque é que não falam simplesmente da menstruação? Do género, é aquela altura do mês, ou o pior, o Benfica joga em casa. Quer dizer, isto para mim não fazia sentido nenhum, simplesmente isto está com o período. Porque se a gente lavasse a cabeça, que o período abalava e que era perigoso, que nos podia subir a sangue à cabeça, porque a minha mãe dizia sempre, este fim de semana não podes lavar a cabeça, porque depois podes subir o sangue à cabeça e ficas doida. A minha mãe não sabia nada disto, nada. A minha mãe sabia que se menstruou uma vez por mês, mas sabia lá ela que era um ciclo e que sabia nada disso. Eu sabia que sangrava e quando não sangrava não era boas notícias. Ao longo do ciclo menstrual, não é de ciclo menstrual, porque isso é sempre, mas ao longo da menstruação passa por diferentes cores. Começa por castanho, normalmente, depois nos dias do meio é um vermelho vivo ou então um vermelho tinto, quase negro, mas depois quando diluis com água vês que aquilo se transforma num vermelho incrível. E no final do ciclo sinto mesmo que já é, por exemplo, um sangue um pouco mais escuro, se calhar já não é tão líquido, portanto é mesmo às vezes só resíduos também de endométrio que acabam por ficar no copo menstrual e que dá para ver. E o que eu sinto mais é mesmo, por exemplo, um cheiro metálico. Cheira a sangue. Foi essa a primeira diferença que eu senti quando mudei dos absorventes para o copo menstrual, foi que já não sentia aquele cheiro de sangue podre, de sangue oxidado, que acontece, por exemplo, com os absorventes, tanto com os pensos como os tampões. Como o sangue se mantém no copo menstrual e não se altera, não está em contacto com o oxigênio, não há proliferação de bactérias, não há qualquer tipo de deteriorização do sangue, o sangue cheira como o sangue de uma ferida. Acho que as pessoas têm nojo do corpo. Têm nojo de pelos, têm nojo de ranho, têm nojo de lágrimas, têm nojo de suor, têm nojo da menstruação. Tudo aquilo que é natural e humano e animal é nojento. A mamã usa os pensos e depois quando tira tem muito sangue. E o sangue vem do coração. Fazer uma pintura com período, mas porque aquilo pode apodrecer se não tiver os cuidados específicos, mas às vezes é bonito. Imagina, tu vais a sanita, ela em específico, não é? Ela vai a sanita, limpa-se, depois às vezes escorrega, assim é bonito. Pois, eu não... Só se for assim, de um ponto de vista artístico, porque no dia-a-dia realmente não vejo grande beleza. Não. Eu acho que passa por uma reeducação daquilo que significa ser humano, ser pessoa e de que tudo o que é natural e um processo fisiológico do corpo não é nojento, é natural. A minha mãe põe o penso num sítio que eu já não me lembro do nome. Acho que é nas virilhas. A minha mãe, apesar de me ter explicado bastante vezes o que era o período e tudo mais, sempre houve um tabu em relação a tampões.
Ou seja, usava sempre pensos, daqueles muito grandes. Tampões sempre foi uma coisa que a minha mãe sempre disse para nós não usarmos. Eu nunca percebia muito bem porquê. Então, já houve vezes na escola que chegou-me o período, eu não sabia muito bem, aqui me vinha chegar ao período porque não sabia como é que funcionavam os ciclos, e só tinham tampões para me emprestar e eu acabei por enrolar papel higiênico e pôr. Aconteceu alguns acidentes algumas vezes. Eu muitas das vezes nem compro pensos, sabe, com papel. E eu usei pensos a minha vida toda. Eu usava tampões, comecei a usar tampões quando comecei a ir para a praia. E depois comecei a gostar deles e usava-os sempre. Mas já foi muito tarde que recorri ao tampão, confesso. Ela é engraçada, uma vez até me trouxe, já naquela altura havia os tampões. E ela disse-me que eu tinha de meter aquilo. Eu, ai não, isto aqui não meto. Até eu pensava que metendo aquilo, que por aí aconteciam outras coisas. Eu assim, não, isto não meto. Mas porquê? Olha, com isto não se conhece, até para irmos para a praia ou assim. Eu nunca fui fã dos pensos porque é lixo. E dos tampões, porque é lixo. E agora, desde há uns anos para cá, comecei a ter essa consciência. Portanto, começar a pensar nessas coisas todas levou-me à compra do copo. E foi a melhor compra. Até porque é mais fixe que o tampão. Porque dura muito mais tempo. E no final, lavas e voltas a utilizar. Depois vai para lá o sangue. Ai! E depois isto enche e tiram isto para baixo. Ai, com cara. Até isto não aleija lá dentro. Acho que mesmo só quando começamos a utilizar o copo menstrual é que temos mais uma ideia, digamos, uma ideia mais precisa da quantidade de sangue que perdemos e também da qualidade do sangue que perdemos. E eu estava a usar pela primeira vez as calças, não sabia como o período ia-me vir, e acabei por ficar com a parte de trás tipo manchada e foi o pior dia, tanto porque eu não sabia muito bem como é que se tratavam manchas de período, acabei por perder as calças, mas também porque muitos colegas repararam. Se a vizinha A estivesse na rua, tomava conta dos miúdos todos que lá estivessem. E os miúdos obedeciam e sabiam que era assim. E às vezes diziam-me, olha, vai lá à casa, vai mudar de roupa, que a roupa está suja. Pronto, depois eu chegava à casa, eu já sabia aquela conversa, eu já sabia o que é que aquilo queria dizer. Vemos o sangue uma da outra, não acho que... Eu não sinto... Partilhar no sentido de toma, amor, fica, não. Agora, não existe nenhum tipo de desconforto. Não, de tudo. Na verdade, reza a lenda que às vezes antes de ter o período não está para descer, o pessoal tem sexo e desce. Mas às vezes acontece, depois, ou eu estou a terminar o período, ou estou a começar, ou ela está a terminar, ou está a começar e nós não sabemos, e nós vamos ter sexo, inclusive sexo oral, e às vezes acontece. E dá para perceber, né? Porque tem gosto de ferro. Então... É indiferente se uma mulher que toma a pílula sangra ou não, porque uma mulher não produzindo estas hormonas não tem ciclo menstrual e o sangue é uma hemorragia de privação, não é menstruação. E eu acho que o caso da pílula, até eu consigo pensar que é cruel dizer a um homem, olha, vais deixar de produzir testosterona para não engravidares ninguém. Eu acho isto cruel. Eu também acho cruel dizer isso a uma mulher. Vais deixar de produzir estrogênio e progesterona para não engravidar. Então, se eu pudesse escolher, eu não teria o período. Não pretendo. Eu vejo o período com um fim específico, né? Que é a poder procriar. E eu não me apetece mais, eu não quero ter outra filha. Para mim, eu sabia que sem o período não era uma mulher completa, não é? E o período sabia já para o que é que servia, que era para... Todos os meses teria que vir e que se quisesse ter filhos, se não tivesse aquilo, não podia ter família. Eu acho que ninguém gosta de andar menstruada. É uma coisa que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa biologia ou fisiologia. Aceitamos-las, toleramos-las, mas daí a gostar vai uma grande distância. Se me incomodava, não me incomodava. Acho que fazia parte de mim e pronto, e menstruei o tempo
que foi necessário e depois deixei de menstruar, mas nem foi a mesma escolha. Funcionou bem, pronto. Se eu pudesse escolher se teria menstruação, acho que sim. Acho que vou ter muitos anos no futuro sem menstruação, acho que é para aproveitar agora.